Eclético FM. Mais música, conversa e vida nos 99.1 FM. Eclético FM. Mais conversa, mais música e mais vida nos 99.1. Eclético FM. Mais música, conversa e vida na 99.1. Eclético FM. Música, conversa e vida todos os domingos das 14 às 16 horas na Rádio Mais. Agora quando saio de casa, abraço a mulher, porque eu já não sei o que é que me pode acontecer. Posso ser raptado, posso ser assaltado, posso ser disparado, é muito sangue angolano. Sou neto de um avô assassinado, tio assassinado, sobrinho assassinado. Apenas lagrimamos e já se esqueceram dos casos. Sou muito rancoroso, mas já não quero mais mortes. Nenhum pai merece ver o seu filho na morgue. O que é que se passa? O que é que se passa? Só valorizas quando acontece contigo. Hoje eu valorizo mais os meus amigos, os conhecidos, somos todos seres vivos. Eu digo não à violência, vamos estar mais unidos. Não à violência, vamos estar mais unidos. A noite já se foi e o dia traz de volta o medo de acordar. A incerteza morre, mas uma triste realidade a enfrentar. Alguém ouviu em algum lugar. Apareceu, aconteceu. É difícil acreditar, parece um sonho, yeah. Parece um sonho, não é um sonho, Yeah. Já se sabe, violência gera violência. Pasmo perante a ausência de justiça, impunidade é já jurisprudência. Na consciência esbatem-se os valores numa sociedade atroz, sem excelência por excelência. Generaliza-se porque da ajuda precisa-se. Lá em cima acho que nem sequer se apercebem-se. Alguém morreu, quanto tempo viveu, como foi, aonde é que essa perda dói. Parece não ter solução, queres saber o que eu faço? Tento influenciar todos os manos no meu espaço. Vida certa é difícil viver, mas se não sabes os passos, vá, toma-te aqui, recebe o calhamaço. Muitas folhas brancas, sim é verdade, mas se fores para o princípio, há lá já coisas escritas. Lê, absorve, interioriza, e nas brancas quero que vivas mais um bocado e depois partilha. Quando terminares, passo o livro para o próximo. Dá a ela ou ela as instruções que eu te dou. Quando terminares, passo o livro para o próximo. Dá a ela ou ela as mesmas instruções que eu te dou. Apareceu, aconteceu. É difícil acreditar, parece um sonho, yeah. Parece um sonho, não é um sonho, yeah. Ok, muito boa tarde, caros ouvintes do Eclético FM, aqui nos 99.1. Muito boa tarde, nação eclética. Começamos com a música Exclamação, do álbum Liberdade Artística, que foi lançado dia 17 de setembro. E é uma música que falamos sobre perdas. E como o pessoal sabe, isso é muito difícil quando nós perdemos alguém.
E pronto, fizemos esta música a falar um bocadinho sobre isso, e sei que a nossa cidade está a passar por um momento muito difícil. Temos os nossos convidados. Muito boa tarde, Cláudio Silva, da Universidade Hip Hop. Boa tarde, Lucani Bamba. Boa tarde, Nação Eclética. Cláudio Banto, Cláudio Silva, diretamente da Universidade Hip Hop. E temos o Tó Simões também. Muito boa tarde, Brada. Boa tarde, Lucani. Boa tarde, família. Okay. Boa tarde, caros ouvintes, e obrigado por me convidar. É sempre uma honra estar aqui. Exatamente, a honra é toda nossa. E pronto, como é que está a correr o vosso final de semana? O vosso domingo já agora? O domingo está... As primeiras horas foram a preparar o período da tarde. Hoje vai ser um período da tarde meio carregado. Depois daqui vamos ver algumas acrobacias. Exatamente, vamos ter o movimento urbano de Cefajor. O pessoal já está a preparar as condições. Vamos ter os melhores b-boys da cidade de Luanda. Os melhores b-boys e b-girls da cidade de Luanda. Vai acontecer. Realmente. Eu estive em uma das grandes edições em que houve batalhas all style, e eu tenho acompanhado o movimento breaking, não só em Luanda, mas em Angola como um todo, e aquele dia eu fiquei surpresa. Aquilo foi pancadaria, sério. A última batalha, em que eram de um lado poppers, do outro b-boys, e havia um equilíbrio em termos de batalha. Aquela foi uma batalha completamente equilibrada. Saíram vencedores os b-boys, mas ainda assim os poppers estiveram muito bem. E a evolução dos nossos poppers, isso é impressionante. Nós temos o pessoal a dançar muito bem, e lógico, os b-boys também. Lembro-me do movimento que o indivíduo para fazer lá o movimento giratório, de repente a camisa saiu e atirou contra os seus oponentes, mano. Aquilo foi impressionante. Então, essa foi na primeira batalha, né? Eu por acaso lembro-me dessa cena, foi altamente. Então pronto, vai acontecer hoje a partir das 16 horas. As entradas vão estar por apenas 1000 kwanzas, e o pessoal que gosta de breakdance, gosta de hip hop, estão todos convidados. Podemos dizer que desde os anos 80, né, pelo menos a época que este movimento começou, houve uma evolução. Né? Uma evolução muito grande. Alguns cotas que dançavam nos anos 80 hoje em dia já não dançam, mas dá para ver que a continuidade dessa corrente cultural é forte. Eu vi este movimento, eu tinha 5 anos, e para mim é uma honra voltar a realizar eventos do género, né? Do género, depois desse tempo todo, e ver jovens empolgados e empenhados nesse tipo de atividade. Isso para mim é... Olha, seria interessante, é de louvar. Seria interessante se os cotas que tiveram nos primeiros momentos, e nós sabemos que é o elemento de entrada da cultura hip hop para Angola, se esses cotas que estiveram envolvidos nos primeiros passos, se fossem hoje assistir o movimento urbano, com certeza sairiam de lá super impressionados. Porque mesmo eu que acompanho regularmente, porque quase todos os eventos participo, a cada evento espanto-me com a qualidade dos nossos b-boys, dos nossos poppers, dos quampas, até daqueles estilos de breakdance menos sonantes também continuam a evoluir. E os jovens que estão hoje envolvidos nisso levam isso tão a sério que estudam movimentos, e estudam a sério, não estudam só de assistir e repetir, não, escrevem, desenham, depois estudam uma série de técnicas para que estejam ao nível dos b-boys internacionais. Exatamente. E é uma atividade interessante para os pais levarem os filhos. Muito. O pessoal que nunca teve a oportunidade de ver um evento do movimento urbano, um evento de breakdance, convidem os filhos, levem os filhos para assistir a este evento, porque é muito interessante. Nós vamos gravar, como sempre, vamos postar no Instagram, no Facebook, mas o vosso apoio é necessário. Levem os filhos, levem as crianças para assistirem um bom show, e vai acontecer. Tó Simões, como é que está a correr o teu final de semana? Sei que tiveste um final de semana com muito trabalho, uma exposição altamente. Desde já, só para dizer, sou teu fã. Obrigado. Acabei por aprender muito, e foi uma exposição sobre os povos hereros, né? Exato. Usei, na verdade, eu usei como referência os povos hereros.
Mas pronto, perguntaste-me como é que está o seu fim de semana. Agora está um bocado mais tranquilo. As duas, esse mês foi pesado, né? Que eu andei a trabalhar para caramba. A pintar e etc. Pintar, a preparar a exposição. Quanto tempo levou para pintar? Foram quantos quadros? Olha, lá tenho 14 obras. 14. Obras. Ok. Quanto tempo levou para finalizar esse trabalho? Eu prefiro dizer assim, é um trabalho que eu venho fazendo desde 2014. Ok. Né? Para essa exposição específica, né? Selecionei 14 que tinham exatamente a ver com o tema que eu apresento. Levei esses últimos 3 meses a preparar essas 14 peças, que são quase todas de 2017, tirando 4 que são mais antigas. Mas em resumo é isso, né? É a tal minha busca, a minha curiosidade pelaquela identidade angolana, identidade negra que eu perdi e que acredito que muitos perdemos. Então, leva-me, a tal busca levou-me a esse resultado, né? Okay. Até agora, né? Os povos heredos que eram bantus, né? Que também são bantus, que também são bantus, que também são bantus, com características diferentes da maioria dos bantus. Dei conta que o Cláudio Silva também tem um a.k.a. Bantu, né? Bantu o quê? É Cláudio Bantu. Cláudio Bantu. Ok, Bantu. Também já ouviste falar dos povos heredos, né? Claro, e para além de já ouvir falar antes, pude ver um vídeo do Lucani, que está na exposição. Por acaso interessou-me, não sabia sequer que haveria alguma exposição. E estou agora interessado em saber se vai continuar até quando. Vai, acho que fica até o próximo ano. Ok. Até o próximo ano. Que já daqui a nada, o próximo ano, né? Nada já. 2018. Exato. Tempo Portanto, passa. tens tempo para a gente ir lá conversar. Olha, estás a falar do vídeo do Lucani, né? Que a gente, Lucani apanhou-me desprevenido, estávamos a conversar e ele pimbas. Começa a gravar e publicou. Estava a receber uma porrada de informação, tinha que partilhar com outras pessoas, né? E foi interessante, porque essa porrada que estavas a levar, eu levei alguns chicotes, porque foi partilhado aquilo que levamos os 3, na verdade. Eu também levei essa porrada de informação, que de alguma forma tentei explicar pelas minhas palavras. Não estava 100% certo, né? Mas porque as palavras de cada um, eu não sou, vamos dizer, um perito em história, não sou um antropólogo, não sou isso, eu só sou um artista. E a curiosidade levou-me a conhecer um bocado mais, e pelas minhas palavras lá fui. Fui-me safando. O que te cativou mais nessa história desses povos foi a persistência. É a persistência, é a genuinidade deles, né? Sim. Eu acho que eles estão numa parte de Angola, né? Namíbia e Botsuana. Né? Ok. Acredito até que os da Namíbia e Botsuana se calhar estão um bocadinho mais à frente, não? Mas eu acho que eles... Não, sabes o quê? Eu acho que eles, independentemente... Eu acho que eles não reconhecem essas fronteiras. Ok, exatamente. Fronteiras feitas... Eles são sempre eles, seja lá onde tiverem, se tiverem em Botsuana ou em Angola ou na Namíbia também. Exatamente. E nesse aspecto eu os invejo. Uau. Quer dizer... continuam a ser os mesmos, continuam a fazer o que eles acreditam. Tem uma prisão Angola em Louisiana. Baton Rouge, acredito. Mas pronto, em Louisiana, que a história eram escravos que saíram daqui e eram muito rebeldes. Então o nome da prisão é Angola. Os escravos de Angola eram os mais rebeldes. Exatamente. O tempo que eu vivia, que eu vivi em Louisiana, sem que me perguntassem, né, por causa do meu accent, né, a minha forma de falar, o meu inglês, broken English, né? As pessoas me perguntavam, tu vens de onde? Eu dizia Angola. Estavas preso. Why you in for? Não Angola aqui é a prisão. Angola, África tem um país, daí que vem o conceito de Angola, África, eu quis fazer um projeto com esse nome, mas acabei por fazer uma música. Mas sim, eram escravos persistentes. E eu achei essa tua exposição em homenagear esse pessoal altamente. Obrigado mesmo.
não é a primeira vez que eu faço um trabalho em que eles são a figura de destaque. Exatamente. Todas as tuas exposições têm uma temática, né? Okay. Todas têm uma temática e as mais recentes quase todas estão viradas para a região sul de Angola. E já me perguntaram, mas porquê? Você só trabalha com o que é que você vai fazer mais? Você ainda não se cansou? E eu até respondi a essa pessoa, eu só vou me cansar realmente quando eu achar que a minha curiosidade está satisfeita. Né? Okay. Imagina, nós quando estamos a crescer somos crianças e aprendemos a dominar as palavras. Há um período que não paramos de perguntar o porquê dos porquês nos nossos pais. Eu acredito que nós também, como angolanos, como africanos, a uma dada altura, queremos saber mais sobre nós, o porquê dos porquês. Né? Onde é que a gente vai? Assim, né? Hoje há uma série de desvirtuações. Ainda há bocado estávamos a falar do Estado, né? da nossa sociedade civil, os problemas comuns que a gente tem, não sei quantos mais. Identificamos algumas falhas, identificamos situações que podiam ser bem melhores. Mas no fundo, se calhar tudo passa porque andamos num corre-corre tão grande que ninguém para pensar, quem é que nós éramos antes disso? Exatamente. Qual era o nosso objetivo? O que é que a gente, no fundo, qual era o nosso plano? Nós temos um plano que, no fundo, nos foi imposto. Quem eram os nossos deuses? Olha, quem eram os nossos deuses? Por acaso... Fui logo no assunto picante, né? Olha, quem eram os nossos deuses? Aleluia! Ao ouvir isto sobre a exposição, eu acho interessante porque essa questão que acabou de levantar e que o Ken agora refutou com quem eram os nossos deuses, existem várias pessoas a trabalhar nisto, várias pessoas interessadas no resgate do nosso verdadeiro eu. No entanto, a forma como atrai as outras pessoas para quem éramos nós, através das artes, ou através da pintura, nesse caso artes plásticas, é que eu considero uma coisa de facto interessante. Porque há muitos livros a falarem sobre isto. Há livros de Cheikh Anta Diop, há livros de vários outros escritores a fazerem referência de quem nós éramos realmente, como é que nós estávamos, em quem nós acreditávamos, quem eram os nossos deuses, quais eram as nossas orientações. Mas a atração pelos livros em função da nossa realidade social atual não é tão grande. Exatamente. Então, se tivermos outras formas de atrairmos as pessoas para esta informação, melhor. Aí é que devíamos, se calhar, dar uma pausa em alguns programas de televisão. Né? Dar uma pausa, calma ainda, e para se calhar ter historiadores a falar sobre isso. Eu acho que seria muito mais educativo. Porque às vezes o que parece é que não há mesmo interesse de passar esse conhecimento ao pessoal. O entretenimento ganhou tanto espaço que informações de facto relevantes para a construção do homem têm sido deixadas para trás. Exatamente. Então, esta pausa que faz referência, a nossa sociedade exige isto. Sim. Nós devemos fazer esta pausa. Ok, entretenimento é bom, e ouvir música, ouvir algumas coisas assim menos relevantes, até fixe para alguns momentos, mas a situação atual da nossa sociedade requer uma análise e outro tipo de intervenções, outro tipo de ações. Então, ações como estas, exposições que o público ao chegar ali pergunta-se quem são estes? Povos herreiros. A que região pertencem? Exatamente. Quais eram os seus hábitos? Quais eram as suas crenças? Por que estavam aí? Sim. Eles são originários daí ou vieram de algum outro sítio? E por que fizeram essa viagem? Estás a ver? Sim. Há uma série de coisas. E durante a história houve tentativas de moldar esses povos. Né? Os colonos tentaram moldar esses todos tentaram moldar, até nós tentamos. Agora nós estamos a tentar nos moldar uns aos outros. Agora, vê o que é que eu percebo deles. Por exemplo, um exemplo muito simples. Ok, muita gente passou por aí, muita gente tentou tirar proveito ou partido de já haver lá gente e terem aquelas terras. No princípio, o interesse das colônias era explorar aquelas terras porque supostamente havia ouro, havia... Mas eles que lá estavam nunca se interessaram por nada disso. Ou seja, eles nunca tiveram interesse nenhum em dominar a natureza. Eles viviam
em harmonia com a natureza, ou sempre viveram até hoje, e não morreram por causa disso, né? Viver em harmonia com a natureza não é mau, não deixaram de ser mais inteligentes do que aqueles que supostamente têm know-how. Sim, sem explorar os natural resources, né? Os recursos da terra, eles viviam em paz. Eles viviam bem, e eles em si têm muita ostentação. Eles consideram-se ricos porque a riqueza deles é o gado, né? A moeda deles é o gado. Eles não queriam saber de ouro, e até hoje a sabedoria deles... Mas era um gado sério, né? Esse que dá milhões e torna as pessoas multimilionárias, começa a despachar dinheiro. Era um tipo de gado, não é? Não, era gado sério. E depois repara, eles nunca tentaram sequer dominar ninguém, os vizinhos deles, né? Tinham vizinhos, eles nunca tentaram, ou seja, essa tendência do homem achar que evoluir e civilizar a humanidade passa necessariamente por conquistar e subjugar, não fazia parte do seu modo de viver. Não faz sentido, porque quem tentou fazer o mesmo com eles acabou por falhar. Eles continuam lá até hoje, exatamente da mesma forma como sempre viveram, em harmonia com a natureza e com os seus vizinhos. Nunca conquistaram ninguém, nunca construíram nenhum monumento, né, para louvar os seus deuses. Sim. Ou os seus líderes, perceber? E dá uma impressão que sabem muito mais do que nós, que passamos por uma educação bem mais requintada. Sim, algumas pessoas, para justificarem o que os europeus na altura fizeram, né, quando vieram para cá, né, começar a escravizar e etc., justificam, dizem que isso também aconteceu no Egito. Para dizer que é normal, dizem que também no Egito havia escravos, né? Vocês africanos também escravizavam-se uns aos outros. Então, há pessoas que dizem isso. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Sim, já ouvi. Eu não gosto muito de conversar com essas pessoas, mas às vezes ouvir é importante, né? Mas eu não percebo. Olha, então, para justificar que nos fizeram. Então, se calhar, a sabedoria dessa gente vem de lá. Porque, se formos a ver, estes também vêm do Egito. Estes também percorreram toda a África, do norte a sul, foram procurar um sítio onde podiam viver em paz, vamos assim dizer. Se calhar esses já perceberam o mundo há séculos. Okay. Já perceberam que a melhor maneira do homem viver e de evoluir é viver em harmonia com a natureza e consigo próprio. Exato. Olha, há uma coisa que se diz muito, que a escravatura faz parte da nossa história. Na realidade, não. Aquilo é uma interrupção da nossa história. Porque o Tô falou há pouco tempo que eles já viviam assim. Okay. Houve uma tentativa de interrupção daquilo que era o seu projeto de vida, a sua história, que foi com as invasões, e depois disso, para eles, neste caso, falharam. E eles hoje continuam. Então a escravatura não é nossa história, é a interrupção da nossa história, porque nós já estávamos preparados, nós já estávamos a ter o nosso percurso normal e sofremos essa interrupção. Lógico, porque lá já as coisas já não estavam bem, né? Não havia dinheiro, comida para toda a gente, então mandaram alguns mercenários, né? É a mesma coisa que dizer que os impérios falham, meus caros. Passem ainda por África para ver o que é que se passa, né? E pronto, deu nisso tudo. Mas pronto, na verdade os hereros viviam em paz com a sua natureza e com as suas terras, né? E continuam a viver em paz. Eu acredito que eles vão continuar assim até... Exatamente. Vê que tipo de conversa, mas isso é uma exposição pode trazer. Exatamente. Vê que tipo de informações. São as reflexões que a gente... o objetivo, ainda bem que a gente chega a esse ponto, o objetivo era mesmo esse, ao fazer essa exposição, é trazer esses temas para a gente refletir, para a gente analisar. Na verdade, não precisamos de importar tudo o que a gente acha que é fundamental, né? Esse conhecimento importado que não é nosso. Por que é que vamos importar algo que não é nosso quando a gente nem sequer conhece o que era nosso? Exatamente. Estás a perceber? No fundo, um bocado de humildade da nossa parte, reconhecer, ok, tudo bem, nós somos isso, somos muito orgulhosos de ser quem somos, mas há aqui uma interrupção, aquilo que tu falaste, muito grande. Há um abismo entre quem estamos a ser e quem na verdade deveríamos ser.
Exato. E se calhar nós temos que parar e olhar para isso. Nós temos que ver. Há uma série de desequilíbrios que a partida já começa pelo facto da nossa própria educação desde a tenridade até os ditos doutoramentos. Não passa pelo que é fundamental, estás a perceber? Então, se calhar o nosso maior... Se nós começarmos primeiro a olhar para nós... Olha, eu digo assim, quando a gente andava agora antes das eleições, né? Nós almejamos por melhorias, nós precisamos de mudanças, nós precisamos de que a nossa vida melhore bastante e significativamente. E olhamos para as soluções dos líderes políticos, né? Eles é que têm que nos apresentar as soluções. Mas, na verdade, eu digo, bem, se nós começamos a praticar nós mesmos em casa, com o vizinho ou com as pessoas com quem a gente cruza na rua, as soluções reais são essas. Eu, se começar a tratar o meu vizinho como deve ser e o meu vizinho tratar-me a mim como deve ser, a qualidade de vida muda. Eu não tenho que esperar que as instituições façam isso por mim. Exatamente. Eu é que tenho que fazer isso. Exatamente. Eu é que tenho que cumprimentar o meu vizinho, eu é que tenho que tratar bem o meu vizinho tratar-me bem a mim. E nós tratamos bem quem nos visita. Sim. Eu também sou da opinião que o pessoal tem que sair mais dos escritórios. Estou falando dos nossos líderes. Em vez de mandar alguém, ele próprio sair do escritório para ver o que é que se passa. Temos que acabar com essa burocracia. Tens que fazer carta, né? Para ter uma audiência, algo parecido, como se tivesses como tivesses que lidar ou apresentar um assunto ou um projeto a um rei. Isso tem que acabar. Sai. Por exemplo, hoje vamos fazer o movimento urbano. Não temos que mandar cartas para instituições para assistirem. Exato. Eu acho que eles podem sair um domingo depois do funjo, algo parecido. Dá-se um salto. Domingo eles não vão ter nada assim. E depois domingo é fixe, não é preciso ligar as sirenes para tirar as pessoas do caminho. Algo parecido. Aproveita passar uns bons momentos de qualidade com os filhos. Exatamente. Né? E está próximo. As mudanças eu gostaria de ver por aí. E ainda bem que, pronto, né, agora temos deputados jovens e etc. E isso também vai para os próprios deputados. Os deputados saiam um bocadinho mais, desliga o Lexus, sai do Comico, venham assistir os eventos. Pega um cupapata, ok? Venham ver os eventos, venham ver o que é que o pessoal está a fazer. Exatamente. Né? Então, a necessidade de um contacto direto com aquilo que está a acontecer. O ouvir falar, o ouvir dizer, o pensar que não funciona, principalmente para quem está a elaborar soluções. É necessário que tenha contacto com como as coisas estão a ser feitas, como as coisas estão a acontecer, para que as soluções a serem implementadas vão de encontro às reais necessidades destas pessoas. Pois. E depois não só, tem agora, além, quando falo dos deputados, também tem a situação agora dos CAPs, né? E é pessoal que está muito reunido, só estão entre eles e vê-se pouco movimento, né? Pouca presença no que o pessoal está a fazer. E não só, eventos como que nós conseguimos realizar e promover, se reparas, tens entidades importantes a visitar esses eventos, mas entidades estrangeiras. Exatamente. É raro tu veres uma entidade nacional angolana e ver o que é que se está a passar. A minha pergunta é, será que estas pessoas que conseguem ter tempo para estar ali não têm nada mais importante para fazer? Exatamente. Mas conseguiram estar lá. Por que é que não vão também os nossos dirigentes assistir? Aí é que perder umas 2 horitas ali. Mas ou nem precisa ser muito tempo. Às vezes em meia hora tu consegues perceber, tu consegues escolher o que é necessário, né? Exato. É preciso só sair. Se calhar vai ser o Bófia, estás a ver? Vai só já ver. São revus. E a informação que o Bófia vai mandar, não é? Eu gosto que às vezes também ele altera algumas coisas para ter coisa, mandar né? informação para mostrar trabalho, né? Já está tudo bem. Olha, dessa vez ele deu 5 cucas, chefe. Olha, eu gosto muito do trabalho do Januário, a TEDx.
E fiquei impressionado quando vi o vice-ministro do país, né, o Bonito de Sousa, no TEDx. Mas ficou durante horas a acompanhar. Eu vi aquilo como uma esperança, né? Uma esperança. Vê como é que nos faz bem. E eu estava ali e o Cota com o iPad a filmar e etc. Sei que houve um evento do Goza aqui, onde esteve o Adalberto Júnior, teve o Pinto de Andrade, e por acaso eles até estavam a gozar um bocadinho com eles, né? Porque o Goza aqui tem essa característica. Eu acho que é por aí, né? Essa presença, ver o que é que o pessoal está a fazer, depois se calhar nos comunicarmos, falar um bocadinho o que é que nós pensamos, e etc. É muito importante para nós. Dá-nos, é isso que tu disseste, faz-te acreditar, dá-nos esperança, né? Motiva-nos a afinal fazer eles mais e melhor. Nem só na TV. A gente nunca lhes vê, só lhes vimos. Eles nem sabem. Olha, Dias estava a comentar, acho que foi com o Ricardo, foi o Ricardo Alves em Benguela, estávamos assim numa conversa e tal, e a minha mulher diz assim: vocês ela de repente repara que toda a nossa geração, né? Nós somos uma geração, desculpa lá, mas a malta não tinha eira nem beira, nem rumo, nem nada, ninguém dava nada por nós, ninguém apostava nada. No entanto, ela diz assim: a vossa geração saiu-se bem. Saiu-se bem porque vocês conseguiram conquistar espaço. Vocês conseguiram. O Luqueni, desde que eu te conheço, que tu impulsionas o movimento hip-hop. Sou um pequeno herero. Agora vamos lá tentar recuar. Há quantos anos é que ele faz isso? Hererosita. Há quantos anos? Como ele, quantos de nós faz o mesmo? E de muitos problemas. Não? Esses cotas estão tão empenhados lá no trabalho deles. Não sei qual é o trabalho deles, para ser sincero, porque também um gajo não vê muito bem os resultados. Que eu não sei se eles sabem exatamente o que é que a gente anda aqui a fazer. Eu acho até que os colegas deles, estrangeiros, é que lhes informam o que é que a gente anda aqui a fazer. Exatamente. Tem que haver uma mudança. E eu fiquei um bocadinho saturado, porque houve uma altura que, se calhar, como os músicos aparecem mais, né, houve uma altura que todas as responsabilidades eram para os artistas. Os artistas têm uma responsabilidade muito séria, têm que dar exemplo, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Eu às vezes ficava na televisão, peraí, mas isso não é trabalho do pessoal que nós que nós fomos votar e apoiamos algo assim. Não, vocês é que têm que fazer. Isso tornou-se hábito e também as pessoas entraram nesse discurso. Vocês, os artistas, têm que ser exemplos. Eu comecei a dizer um momento, eu sou artista, eu tenho que fazer arte. Agora, se tiver que fazer algo extra para contribuir, sim, também posso fazer. Mas tem pessoas, existem ministérios, existem pessoas impulsadas para fazer instituições para fazer certos trabalhos. Agora, nem um artista. Além dos ministérios e dessas instituições que têm a responsabilidade de fazer estas coisas, o Tô há pouco tempo falou de algo muito interessante. É necessário que nós sejamos bons vizinhos, bons pais, bons maridos, bons funcionários nos locais em que estivemos a trabalhar, bons artistas, okay? Artistas, produzir boa arte, trabalhar com disciplina. Que se nós formos assim, se eu tratar o Luqueni com respeito e se tivermos alguma coisa por tratar, nós tivermos a responsabilidade e a disciplina necessária para que aquilo corra bem, se eu fizer o mesmo com o Tó e se todos nós interagirmos assim, então as coisas vão de facto correr da forma certa. Estas instituições não podem passar a responsabilidade para ninguém, porque elas têm as suas responsabilidades, mas nós, enquanto cidadãos, também não podemos subcarregar os artistas, tipo, esperar que o Tó que faça tudo, porque se eu, por exemplo, for alguém que, vai lá, vandalize artes, o Tó é um bom artista, está ali a fazer o seu trabalho, fez os seus quadros, mas eu sou um vândalo, passo por lá e estou a danificar aquilo. O que é que vamos ter de facto? Nós tem aquele beco
que dá por coisa do Urbana, da taberna, em que tem aquelas coisas. Vai lá, o Tó fez ali tem ali algumas obras. Fez o coletivo Vercron, o Jano também já esteve lá a fazer. Quer dizer, existe essa manifestação de arte de rua feita por artistas angolanos e cada vez isso tem mais peso, né? Hoje em dia já cada vez mais. Eu, inclusive, agora já consigo pintar grandes murais, já consegui ganhar confiança ao ponto de ter essas oportunidades, estás a ver? Passa lá alguém, para um cidadão que não é um bom cidadão, que vai vandalizar aquilo. Exatamente. Até que ponto o artista não cumpriu com as suas responsabilidades de ter ali uma boa arte, enquanto o cidadão vândalo passa ali e faz aquilo. Exatamente. Estamos a falar, a conversa está interessante, vamos fazer um curto intervalo e depois vamos voltar com música, vamos ouvir Ndaka e o Winnie. Era suposto o Ndaka estar aqui, mas infelizmente por motivos alheios ele não conseguiu vir, mas ele vai estar dia 3 de novembro no Miami Beach. Então vamos apoiar o Brada. Eu vou passar uma música dele, Chove Chove. Os nossos ouvintes podem mandar apenas mensagens para o 922-200-005. Mandem sugestões para o 922-200-005. Vamos ao intervalo. 99.1 Rádio Mais Luanda. Cheui, grande mota. Esse mamo já tem seguro? Nada. Mas devias. Então não sabes que o melhor seguro para motociclo está na ENSA e custa pouco combo. Se a tua moto é a tua vida, faz já o seguro ENSA Motociclos. A partir de 5.500 kwanzas, ficas descansado em caso de acidente e ainda te habilitas a ganhar uma moto Yamaha YB ou uma moto 3 rodas para o teu negócio. Mais ainda, tens 15% de desconto se fizeres o seguro contra todos os riscos. E podes pagar em 4 prestações. Vai já a uma agência ENSA ou liga 923-165-000. É muito por tão pouco, Kumbu. ENSA, a estrela que te protege a ti e a tua mota. O País, o Jornal da Nova Angola, tem espaços disponíveis para anúncios de utilidade pública, necrologia, emprego, negócios imobiliários, compra e venda de automóveis e outros serviços. Tem espaço todos os dias no Jornal O País. Anuncie nas páginas do mais novo Diário de Angola. Contacte as nossas equipas de atendimento ao cliente na recepção da Rádio Mais, os serviços comerciais na Média Nova, Rua do Mate, Condomínio Alfa Escritórios, Edifício 6. Ou ligue para 923-490-839 e ainda 923-490-878. Publique o seu anúncio nos classificados do Jornal O País, o Diário da Nova Angola. Centro Infantil Pita Bel. Aprender imaginando. Inscrições abertas 2017. Ensino de excelência, desde berçário à iniciação. Estamos no projeto Nova Vida, Rua 35. Para mais informações, contacto 942 44 44 53. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Centro Infantil Pita Bel. 99.1 Rádio Mais Luanda. As eleições 2017 tiveram o seu voto e tiveram também a televisão que mais trabalhou. Um trabalho árduo de uma equipa que percorreu o país inteiro por mais de 30 dias para que você não ficasse de fora. No dia do voto, das 6 da manhã à meia-noite, uma emissão contínua com mais de 18 horas em direto e soluções gráficas inovadoras em Angola para mostrar os resultados com clareza, elegância e sofisticação. Trouxemos cada canto do país para o seu ecrã. Foram mais de 150 horas de emissões em direto nos 30 dias de campanha. Tudo o que se falou sobre as eleições 2017, você viu e confirmou na Zimbo. Se os próximos 5 anos começaram com o seu voto, então começaram também com a enorme cobertura jornalística que a TV Zimbo proporcionou ao país. O país acreditou e reconheceu a competência do nosso jornalismo. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. A cólera é uma infecção grave dos intestinos causada pelo micróbio da cólera que pode levar à morte. Como se manifesta a cólera?
A cólera manifesta-se com muita diarreia aquosa e vômitos. Que cuidado devemos ter com os doentes de cólera? No caso do doente de cólera, deve-se deitar lixívia por cima dos vômitos, das fezes e das coisas de uso pessoal para matar os micróbios antes de limpar ou lavar. E com os cadáveres por cólera, o que devemos fazer? Deve-se comunicar imediatamente às autoridades sanitárias mais próximas, evitar mexer ou dar banho. O enterro deve ser feito com o apoio das autoridades. A cólera mata. Juntos vamos combater a cólera. Ministério da Saúde, Governo de Angola. Eclético FM. Sunga go 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 ombwa jove Uka sungombwa yamale stay Sunga go 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 ombwa jove Uka sungombwa yamale Jove jove jamale jamale Jove jove Jamale, jamale, stay. Jove, jove, jamale, jamale, Jove, jove, jamale, jamale, stay. Sunga go 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 ombwa jove Uka sungombwa yamale Uka sunge ombwa yamale Uka sunge ombwa yamale Jove jove jamale jamale Jove jove Jove, Jove, jamale, jamale, zao. Jove, Jove. Sarada we will love, we will love, love we. Sarada love, 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 we will love, love we. Ugasunge, ombwa ya male. Sanga oyo hiya ikulumana Ukasunge ombwa ya male Ukasunge ombwa ya male Jove jove jamale jamale Jove 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 Jamale, jamale, zao. Jove, Jove. Jove, 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 Jove. Jamale, 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 jamale. Jove, jamale, way. Jove, 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 Jove. Jamale, 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 jamale. Sinigago. Jove, Jove, jamale, jamale. Jove, Jove.
Jove, Jove, Jamale, Jamale, Mzao. E Jove, Jove, Cidade Lau, Leon. Eclético FM. Ok, caros ouvintes, vocês continuam ligados ao Eclético FM aqui nos 99.1 Rádio Mais. Tivemos um curto intervalo, tivemos aqui uma conversa em off quente, mas acho que é melhor essa conversa não sair hoje, não ir para o ar hoje. Senão isso vai aquecer muito. Mas pronto, brevemente aí num post no Facebook, sim, vamos responsabilizar algumas pessoas que não falam nada quando as coisas estão a acontecer no país, ficam caladinhas, sabem mesmo que a conta está recheada e não faz sentido do marido, mas não, já não dizem nada. Culpa também é vossa. Exatamente, mas agora falando seriamente sobre a proteção das mulheres na nossa cidade de Luanda, acho que voltamos a ter um episódio muito feio onde muitas mulheres reclamaram e não se sentem protegidas. Na vossa opinião, como é que vocês estão a ver isso que está a acontecer nesse momento na nossa cidade? Cláudio. Okay. Na realidade, sem esquecer que alguém pronunciou-se sobre a situação e acha que é devido às pastas cheias que as mulheres têm, muita coisa que elas levam nas pastas, então acabam por ser assaltadas e raptadas. Okay. Isso fez-me lembrar um debate que tivemos no Artes ao Vivo, que estávamos a falar sobre o número, né, de mulheres que são violadas na cidade de Luanda, e uma mulher disse que também isso tem muito a ver com o facto da forma que algumas mulheres vestem-se. Né? Uma mulher é que teve a defender essa situação, então por isso é que são violadas e raptadas. Então não sei o que é que se passa, quer dizer, se uma mulher estiver mal vestida, acho que o máximo que nós devemos fazer é aconselhar, olha, acho que isso é muito curto e nesta zona, ou algo parecido, devias evitar andar assim, mas isso não dá direito de ninguém, de alguém violar uma mulher porque ela está com um tchuna ou algo parecido. Nós no princípio estávamos a falar sobre os povos herreiros e o Tó certamente fez um trabalho excelente que é para trazer à tona isso. Eu vou perguntar algo. Os mocubais, por que não há uma onda de violação? Já que o problema é o facto de ter pouca roupa, né? Sim, nós temos os mocubais, que são povos, são pessoas normais, que convivem, estão ali com os corpos porque faz constantemente seminus. Constantemente seminus. Por que não há uma onda grande de violação ali? Okay, porque o problema está na consciência das pessoas, não está na roupa que a pessoa veste. Isto jamais vai influenciar que alguém vai e viola outra pessoa. É como ninguém tem o direito de fazer isso. Então, se os povos mocubais convivem normalmente, jamais devia se atribuir a culpa e as pessoas que atribuem essa culpa deviam repensar muito bem os seus discursos, porque o problema está na consciência da pessoa, não está no facto da pessoa ter mais ou pouca roupa. O mesmo existe quando algumas pessoas justificam
o roubo de valores ao facto de estar próximo do dinheiro. Não, isto é uma questão de consciência. Agora, quando algumas pessoas se pronunciam ou justificam a grande onda de criminalidade contra todas as pessoas, não são só as senhoras. Sim. No entanto, nós tivemos alguns casos que foram mediáticos e que envolviam senhoras. No entanto, essas pessoas não sabem ou não têm acesso aos números dos crimes que acontecem nos bairros. Sim. Com zungueiras que não voltam com sacolas e muitas coisas. As zungueiras ou as pessoas que as pacatas cidadãs que vivem nos bairros menos favorecidos, que não vão com carros, que não têm sequer multicaixa, porque no pronunciamento falou-se em multicaixa, em andar com 2 telemóveis e com várias coisas que motivam esses assaltos. Existem pessoas nesses bairros que são assaltadas regularmente. Sim. Todos os dias nós temos números de assaltos que não são publicitados, que não têm a visibilidade que os mais recentes que aconteceram tiveram. E que são números gritantes. Eu convido alguém a atravessar a uma zona que chama de Paraíso, no Quicolo. O Paraíso do Quicolo tem períodos de entrada. Depois das 19 horas ninguém circula. Okay. E não interessa o que tenhas em mão. É normal, já li. Já está assim. E estamos a falar do Paraíso. Sim, estamos a falar do Paraíso. Luanda. Não é nenhum local muito distante. Então, justificar esta onda de criminalidade com o facto da pessoa transportar valores, transportar bens, não. Lógico. Para uma questão de precaução, eu posso aconselhar a minha esposa, a minha irmã, a ter menos coisas que chamem a atenção. Mas não se justifica a criminalidade com isso. Exatamente. E principalmente quando é alguém que tem responsabilidade por garantir a segurança. E que ganha, tem um salário, né, para o trabalho que faz, né, e paga as coisas, paga as suas dívidas, as suas contas melhor. Então, e depois vem com esse tipo de... vem a público com esse tipo de... E foi o que eu disse há pouco tempo. Eu prefiro acreditar que tenha sido alguma manipulação de informação, porque eu não ouvi em primeira mão, não ouvi diretamente da pessoa, mas para nos pronunciarmos a respeito disso, nós devemos repensar. Existem números, pessoas têm acesso aos números, nós temos aí os dados todos. A onda de criminalidade. Mas não só, e como estamos a falar em off, também com uma outra colega que saiu, que também ela acha que deve desistir de fazer queixas, porque já teve situações que fez queixas e nada foi resolvido. Ela não é a única, eu também passei por isso, tenho queixas aí e fui brincado, tipo naquela esquadra, essa esquadra aqui de Talatona, logo depois da TV Zimbo, onde eu tinha que levar algumas pessoas, alguns cidadãos tinham que levar gasóleo, né, para o girador. E às vezes é a situação de saldos, que o agente não tem saldo para fazer os telefonemas, e pronto, são casos que nunca foram resolvidos. E durante esta época que tive a andar em esquadras, atrás de esquadras, eu me apercebi que há muitos casos de violações, muitas queixas e tudo fica ali acumulado. E isso eu não sou o único, eu posso trazer aqui mais 50 pessoas que também passam pelo mesmo. Então isso tem que ser resolvido. Quer dizer, as pessoas até perdem a esperança, né, ou a vontade de apresentar queixas, porque as coisas não são resolvidas, né? Sim. Há prevenção. A prevenção, e eu não gostaria sinceramente de sofrer um assalto e fazer a queixa e depois ter isso resolvido. Eu preferia não sofrer o assalto. Sim, exatamente. Então, a necessidade de prevenção. Existem pontos de assaltos que já são conhecidos. E vai lá. Eu, se for fazer uma queixa, se alguém fizer alguma queixa referente a um ponto em que foi assaltado a uma determinada hora do dia, não se justifica que durante os próximos dias, no mesmo local, ou caso tenha pelo menos umas 4 ocorrências no mesmo local, não tenha segurança, não haja vigilância, não haja iluminação, não haja policiamento, que não haja assim. Então há necessidade de se repensar isso. Lógico, mais uma vez, eu posso aconselhar as pessoas a terem a transportarem coisas que chamem menos atenção. Sim, também não vamos andar com Mac, né? Com um portátil Mac também nos bairros, né? Sim, gostaríamos. Olha, tenho um Mac aqui, olha o meu Mac. Sim, infelizmente a nossa realidade não permite, mas nós não podemos justificar a onda de criminalidade a existência do Mac. Exatamente. Nós temos de criar condições para que as pessoas possam circular com os Macs sem qualquer problema. Pois.
Mas isso é questão de ordem e trabalho e seriedade, né, para isso não acontecer. Agora, é muito triste quando tem muitos casos de violações que não são resolvidos. Parece que é o prato do dia a dia. E eu, durante o tempo que estive em algumas quadras, notei isso. Olha, mais um caso de violação, um caso de violação. Então, e não são resolvidos, quer dizer, isso porque é falta de meios, falta de mecanismos. Eu acredito que algumas coisas passaram a ser normais. Eu acho que é, né? Por aí. Passaram a ser normais, né? Exatamente. Não é que não sejam resolvidos porque não há condições de serem resolvidos, não. Existem as condições para serem resolvidos, existe o know-how, existem os mecanismos e existem recursos humanos para tal. Há bocado ainda falamos nisso. Eu ainda, antes de entrarmos para aqui, estava a contar um episódio ao Lucani, né? Eu tive um problema com o telefone e fui à operadora saber o que se passa com o meu telefone. E eu levei 45 minutos até conseguir provar que realmente a operadora, ou quem me atendeu, consegui constatar que realmente a operadora estava em falha com o serviço que me prestava. Mas até chegarmos a essa conclusão, né? Eles partem do princípio sempre que o cliente não sabe usar, está mal informado, não entende absolutamente nada e nem sequer escutam os clientes. Estou a usar esse exemplo da operadora, mas o mesmo aconteceria se eu fosse o talho, o mesmo aconteceria no supermercado, o mesmo aconteceria num outro prestador de serviço, na minha casa, o mesmo aconteceria se eu fosse reclamar a fatura da água na EPAL, por exemplo, e eu vou lá, eu não estou a entender isso. O mesmo aconteceria na energia, então nem vou falar, porque aí mesmo já é uma ciência à parte, está a ver? Então é um treino do dia a dia. Então eu acho só ainda me brinca são problemas, todos eles resolvíveis, só não conseguimos chegar, não conseguimos resolvê-los como deve ser, por uma questão cultural, por uma questão de educação. A partida já as pessoas não se sentem obrigados a prestar serviços, né? Eu tenho um emprego. Eu agora ganhei um emprego e estou a atender ao balcão, né? Não sei se me vão formar mesmo para atender o balcão. Não sei se eu vou ter consciência do que é atender o balcão. Que eu acredito que quem atende raramente sabe o que é que está a fazer, né? Raramente sabe o que é que está a fazer. Agora imagina, tudo que está mal já. Logo no serviço mais básico, até o serviço um bocado mais complicado. Dali essas falhas, como tu agora disseste, né? A tal entidade que vai dizer não, a culpa é das mulheres que estão mal vestidas, se foi violada porque estava mal vestida, se foi roubada é porque a carteira estava muito cheia. A vítima é sempre culpada, velho. Eu acho que algumas pessoas é mesmo o castigo do silêncio, comunica com mímica durante um ano. Castigar com um ano de mímica. Um curso de mímica, um ano só mímica, não fala mais. Mas sim, isso tem que, eu também passei por isso no bairro fiscal, o bairro fiscal ali do Quinaxis. Eu acho que é ridículo quando nós vamos pagar, né, o nosso imposto predial e é um dinheiro para o Estado e tu tens de ficar ali um dia, depois as pessoas ainda encontras uma senhora que te atende mal. Isso é muito estranho. Então esse dinheiro é para você, se calhar o teu salário sai daqui e quer dizer, tu ficas... Não, tem muita coisa que funciona mal, devia funcionar melhor, porque quem se beneficia disso é o Estado, né? É o país, né? Então algumas coisas podem melhorar. Agora, essa questão da proteção das mulheres, devemos falar mais sobre isso, porque os casos de violações são alarmantes. Eu sei que as feministas, o Ondjango vai fazer mais uma atividade para falar sobre isso, para alertar o pessoal, e aconselho as pessoas mais informadas e mais atentas a participarem para estarem mais informadas sobre o que se passa para aquelas país. Pessoas até que não têm como deslocar-se para os eventos delas, elas geralmente fazem um live
no Facebook. Então as pessoas podem conectar-se e vão acompanhar. E muitas são menores, o que quer dizer que esta cultura de violações, né, já está a passar para o pessoal mais novo, né? Tem muitas jovens que já estão a crescer com isso, então acho que isso é muito perigoso. Acho não, é muito perigoso. Extremamente perigoso, exatamente. Portanto, moscotas, vocês então que são os dirigentes e os senhores que ditam as regras, vejam, no nosso caso, é melhor... Vamos organizar a casa, não custa nada. Não custa. Acabar com essa onda de violência, com vontade e empenho, acaba-se. Sim. Então, criminalidade e violência acaba-se. E falando sobre isso, por acaso liguei mais uma vez. Agora, quando eu ligo os nossos canais de televisão, acabo por ficar mais surpreendido, né? Cada vez mais surpreendido. E eu ouvi pela primeira vez a música da Manga de 10. Afinal, existe mesmo uma música. Manga de 10. Eu, por acaso, ainda não vi, eu sei que existe o termo. O pessoal todo aí a dançar, Manga de 10, o que está a bater e etc. Já vi no Face, na televisão? Sim, na televisão, ela cantar. Acho que vão lançar até o álbum. Vão lançar um álbum e... Quer dizer, com essa situação que o país está a atravessar, depois tens artistas que aparecem na televisão a vender Manga de 10, é complicado. Isso até seria uma música, tipo, aqueles canais, né? Tipo, tu tens canais para músicas para maiores de 18, né? Que é a partir da meia-noite, como a BET faz, né? Uncut ou algo parecido. Se calhar esse tipo de música, né? Passa aí a opinião tipo dele. De música nem devia passar. Existem outras músicas. E por quê? Porque, e dependendo daquilo que é a visão de uma Manga de 10, porque aquilo, e aqui olharmos para o que é que este termo representa de facto, estamos a falar de menores. Sim. E se esta música estiver associada a algum envolvimento sexual... E o segmento mesmo que consome isso é mesmo os menores, está a entender? Então esta música nem sequer devia existir. É complicado. Não é porque... Não devia existir como se eu liguei a minha televisão e vi. O que eu estou a dizer é o seguinte, se esta música, Manga de 10... À tarde, estou a dizer à tarde. Eu ainda não ouvi dia de semana. Eu disse, sim senhora, pessoal. Mas temos uma música que faz referência a Manga de 10 como se fosse um apelo de envolvimento sexual com menores. Esta música para já não devia nunca existir, nem neste horário depois das 22, nem em nenhum horário. Okay? Esta música para já não devia existir, porque nós estamos e falamos agora sobre esta onda de violência, sobre esta onda de violação, e nós estamos a ter esse tipo de músicas. Antes do segundo momento, nós falamos que nós devíamos dar pausa de algumas coisas na nossa mídia, para podermos prestar atenção então para coisas que de fato programas mais educativos, para a construção do homem. Então, nós precisamos disso. Eu não sei até que ponto uma música que apela ao envolvimento sexual com menores deve ter espaço em algum canal televisivo ou radiofónico. Pois, exatamente. Não, mas eu sei que a cena já está a acontecer, a música já está a tocar, eu vi, tipo, né? Acho que é uma moda que na brincadeira, né, acho que está a ser publicitada, mas sinto muito, até aconselho os músicos a passarem pela polícia e ver só o tipo de queixas que existem ligadas a violações a menores. Acho que seria bom, né, estarem mais dentro do assunto, depois pensar como é que vamos cantar esse mambo, né? Até porque o artista, um artista é um formador cultural, de certa forma. Sim. Né? E, meus irmãos, não custa nada nós nos cultivarmos um bocado e percebermos que se vamos influenciar, vamos lá escolher influenciar bem, né? Influenciar mal, para quê? Para ter sucesso imediato é isso, né? Há quem influencia mal porque é a forma mais rápida. Exatamente. Sinceramente. Mas existem algumas coisas que nós devemos refletir e enquanto artistas, falamos há pouco tempo que não recai sobre eles toda a responsabilidade de educação social, mas nós falamos de sermos os bons cidadãos, e ser o bom cidadão inclui ser tudo isso. Enquanto artista, ser bom artista, olhar para aquilo que é a tua arte. Nós temos artes como a do Tó Simões que nos levam a refletir. Hoje está a dar muito Tó Simões aqui. Sim. Não, mas porque a obra... A tua exposição vai continuar, né? Sim, temos mais 2 meses. Mais 2 meses, portanto, então, todo mundo tem a oportunidade de ir lá ver. Existem vários outros artistas de várias outras correntes que nos levam a refletir sobre coisas que de facto ajudam na construção do homem, na construção do ser. Exatamente. Entretenimento sim, mas o momento exige mais educação, mais informação. Okay? É o que o momento exige.
Exatamente. Estamos a falar muito, vamos ouvir música ou vamos para um curto intervalo primeiro? Vamos para um curto intervalo. Mandem apenas mensagens para o 922-200-005. Continuem atentos, prestem atenção à nossa página do Facebook Eclético FM. Nós agora temos a página Eclético TV, onde nós estamos a postar todos os programas. Então já temos o programa da semana passada com Paulo Gamba. Vamos postar também o programa de hoje, então acompanhem-nos. 99.1 Rádio Mários, Luanda. O País, o Jornal da Nova Angola, tem espaços disponíveis para anúncios de utilidade pública, necrologia, emprego, negócios imobiliários, compra e venda de automóveis e outros serviços. Tem espaço todos os dias no Jornal O País. Anuncie nas páginas do mais novo Diário de Angola. Contacte as nossas equipas de atendimento ao cliente na recepção da Rádio Mais, os serviços comerciais na Média Nova, Rua do Mate, Condomínio Alfa Escritórios, Edifício 6. Ou ligue para 923 490 839 e ainda 923 490 878. Publique o seu anúncio nos classificados do Jornal O País, o Diário da Nova Angola. Centro Infantil Pita Bel. Aprender imaginando. Inscrições abertas 2017. Ensino de excelência, desde berçário à iniciação. Estamos no projeto Nova Vida, Rua 35. Para mais informações, contacto 942 44 44 53. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Centro Infantil Pita Bel. 99.1 Rádio Mários, Luanda. Isso tudo? Mas porquê? Grande mota! Esse mamo já tem seguro? Nada. Mas devias! Então não sabes que o melhor seguro para motociclo está na ENSA e custa pouco combo! Se a tua moto é a tua vida, faz já o seguro ENSA Motociclos. A partir de 5.500 kwanzas, ficas descansado em caso de acidente e ainda te habilitas a ganhar uma Motoyama YB ou uma moto 3 rodas para o teu negócio. Mais ainda, tens 15% de desconto se fizeres o seguro contra todos os riscos. E podes pagar em 4 prestações. Vai já a uma agência ENSA ou liga 923 165 000. É muito por tão pouco combo. ENSA, a estrela que te protege a ti e a tua mota. Eclético FM. Eu vendo na rua porque é a única forma de ganhar o meu pão do cotidiano do dia a dia. Porque não tenho estudo, a pessoa também nunca aprendeu nenhuma profissão. Então eu vim do AMBO, posto aqui, a única coisa mesmo que sobrou é vender na rua. E assim vou vendendo dia após dia. Yo, braços inchados, quem enche involuntário pudera. Carregas todos os dias um balde de água para o banho. Acordas cedo, ciclo vicioso. O sistema solar ao teu lado parece preguiçoso. Carregas na cabeça o teu pão o dia todo. Vendes o teu pão para ter pão na mesa o dia todo. Vês no coração a fome de vencer o dia todo. Mas chegam os fiscais, pegam no teu pão e estragam os molhos. O que era para ser magoga acaba por ser pão com óleo. Os fiscais puseram óleo, estragaram o teu dia, mas não estragaram a tua vida. Dia seguinte, mesmo falta guita, não saiu da via. Mesmo com xiras e conspiras, nós estamos na via. Entras para a zona 5, de volta para a via. Tens fé, te guias por versículos. Quilometragem nos teus pés supera de muitos veículos. Em títulos te põem no jornal, marginalizando. És o mal da fita, inconsequente, mas analisando. Pois teus filhos és um Agostinho Neto. A quem chamam papá ou mama, que vai à luta para o bem da casa. Enfrentas o perigo de cabeça e peito. No teu calendário, todos os dias é 4 de fevereiro.
fevereiro, chama-te de sordeiro. A mesma sociedade que te vai comprar um saldo, na falta de opções ao aturar o trânsito. E as rasteiras que tu levas tempo inteiro são o preço que pagas para dar aos putos um caderno. E te tornas num herói eterno, mas não reconhecido por não usares um terno. E sem salário fixo, vais com dignidade. Tramancas o que é do outro para lucrar. Vais bombar mesmo que te falarem mal. Mantém-te em movimento, és um herói nacional. Checa. Se roubar também te bate, mas vale a pena. Porque vergonha é roubar, não é trabalhar. Nós estamos a trabalhar. Porque mesmo assim se te agarram, eles não poupam. As coisas eles tudo levam, ficam deles. Ainda por cima te bate. Depois você fica com nada. Assim você agarra no neném, agarra nas coisas, tem que correr. Heroes in the morning, heroes 24/7. Povo trabalhador, povo batalhador. É tanto sofrimento esse povo batalhador. Um povo conformado é um povo que exportador. É um povo que importador. Estou cansado de exploradores. Acordar mais 5, voltar mais 22. Não tem energia, não há tempo com a família. A dama foi assaltada, tá à tua espera na esquadra. O telefone tá desligado, esqueci o carregador. Agora sou obrigado a carregar a dor, com preocupação, com meu coração que já não está bom e agora sou hipertenso. O que é que se passa com o país que eu pertenço? Eu acordo cedo, mas ouço sempre a sirene. Um dirigente apressado para me tirar da frente. Mas Angola depende da nossa gente, que não rouba, que trabalha, que acorda, que batalha, que recita, que zunga, que mixa de forma justa, de damas bonitas, roupa curta, mas educadas. Boa música para ouvir nas estradas esburacadas. Boa música para ouvir quando é pau, nos corta água. Boa música para ouvir quando o trânsito não anda nada. Percebam a colabo, CFK, Luqueni Bamba. Heróis e heroínas angolanas. Heróis e heroínas angolanas. Heróis e heroínas angolanas. Somos heróis e heroínas angolanas. Heróis e heroínas angolanas. Somos heróis e heroínas angolanas. E as mulheres dele também são de guerra. Eles mesmo sabem o transtorno mesmo que isto mesmo é um problema muito grande. Depois assim meus filhos não comem. Quando eles levam minhas coisas, meu filho não come. Se fica doente, não tenho dinheiro para comprar medicamento. E na semana que a dama teve mais um neném, a grana falhou, o business parou. E como é que a vida vai continuar? Não há amor que aguente, não há paixão que esquente o frio da falta da massa. E o tempo só passa, escassa, caça. Um gajo não apanha nada, faz e traça planos que acabam em traça. Gasta a vontade, mas não mata a esperança. Faz da metade o gás por uma nova caça. Essa luta não para, a vida não para. Mesmo que a vida custe os olhos da cara. Felicidade é rara na cidade mais cara. E a cara da mulher muda a cada amanhecer. E a criança cresce sem perceber do herói e heroína que os pais têm de ser. O herói e heroína que os pais têm de ser. Ok, caros ouvintes, vocês continuam ligados ao Eclético FM, então vimos Heróis Nacionais, música do álbum do CFK, com a participação de Cool Clever e Luqueni Fortunato. Ok,
muitas coisas vão acontecer. Hoje nós temos um movimento urbano no CFJ, no MySpace Lounge Bar. Nós vamos ter os melhores B-Boys e as melhores B-Girls a partir das 16 horas, 16, 17 horas, no MySpace Lounge Bar. Vai ser uma batalha. Vamos realizar várias batalhas e vai ser muito interessante. A entrada por apenas 1.000 kwanzas. Cláudio Silva, o que é que vai acontecer? O que é que a Universidade de Hip Hop está a aprontar dessa vez? Por regra, novembro, e aquelas pessoas um bocado mais atentas sabem que novembro é o mês da história da cultura hip hop, exatamente. Já que em novembro, em 73, África Bambaataa formou então a primeira organização responsável pela cultura hip hop, a Zulu Nation, e um ano a seguir ele indicou, então sugeriu que os 4 elementos que hoje são conhecidos como elementos núcleos, DJing, breakdance, graffiti e MC, passassem então a andar juntos, a fazer parte do mesmo movimento. O pessoal aderiu e posteriormente então este grupo de atividades passou-se a chamar hip hop. Okay. Em 2001 isso foi oficializado através de uma conferência que foi tida entre eles, onde saiu a Declaração de Paz da Cultura Hip Hop, que indica o mês de novembro como o mês da história da cultura hip hop. Okay. A Universidade de Hip Hop cumpre o calendário, já que neste período são aconselhados a todos os ativistas ou atores da cultura hip hop a celebrarem, olhando para aquilo que foram a construção da história da cultura hip hop, e isto através de algumas atividades. A Universidade de Hip Hop tem realizado desde 2011 atividades neste período, e para este ano nós vamos ter um grande festival em Benguela, em que nós vamos ter isso, a Universidade de Hip Hop e o movimento Hip Hop de Benguela. Vamos estar a organizar isto juntos, com workshops, oficinas e performance de vários dos 4 elementos núcleos. Ok, dessa vez Benguela por quê? Nós funcionamos de acordo com aquilo que é a disponibilidade de recepção. Nós já tiramos de Luanda, na realidade já descentralizamos há algum tempo. Nós tivemos a primeira atividade em Luanda e daí para frente passamos a estar em outras províncias. Nós já tivemos em Malães, estivemos no Kwanza Sul, o ano passado estivemos no Ambo, por acaso conseguimos conciliar com uma atividade de caráter filantrópico em que nós levamos donativos para o Cutiuca, o centro da Sônia. E para da Sônia Ferreira. Sônia Ferreira, exatamente. E para este ano nós vamos estar em Benguela, já que o pessoal de Benguela mostrou-se receptivo e colaborativo para termos então atividade, e o pessoal está lá, nós temos colaboradores do outro lado que vão ajudar a fazer isso. Apesar de estarmos em Benguela, é um evento nacional. Conforme foi o ano passado, o Benguela é o local do evento. Mas nós temos pessoal a participar vindo de vários pontos de Angola. Já temos nesse momento confirmação de Cabinda, Lunda Sul, Kwanza Sul, Malães, Bié, Uambo, Luanda, claro. O pessoal da Huila também já deu luz verde. O pessoal do Soio também já deu luz verde. Então já temos essas pessoas convidadas, já entramos em contato com o pessoal também de outras zonas para que possamos então nos concentrar lá e termos este festival que vai começar com um workshop. O workshop vai ser um workshop de reflexão para vermos o que é que foi feito nos últimos 10 anos. Sim, a tendência do pessoal é analisar os primeiros 10 anos, mas nós vamos estar a fazer o contrário, vamos estar a analisar os últimos 10 anos. O que é que aconteceu de positivo, o que foi que aconteceu de negativo e que lições nós podemos tirar destes diferentes momentos. Não vamos olhar só para o MC, já que a tendência, quando nós falamos que vamos ter um workshop de hip hop, é o pessoal olhar só para o MC ou para os rappers, mas nós vamos olhar para todos os elementos. Falar um pouco do movimento urbano, mas, por exemplo, vamos olhar para os b-boys. Exatamente. O que foi que aconteceu, que evolução tiveram os b-boys nos últimos 10 anos? O que é que podia ter sido feito melhor? E vocês para esse evento, como é que acontece? Vão cobrar a entrada gratuita? Os eventos da Universidade Hip Hop, por regra, têm todas entradas gratuitas. Nós estamos a contar com o apoio do Quero Benguela. O Quero Benguela disponibilizou o seu Retail Park, lá um parque que eles têm, para que nós pudéssemos realizar a atividade. Temos a Soba Catumbela também a auxiliar com algumas tendas, as tendas em que nós vamos ter as oficinas. Sim, então o acesso ao evento é completamente gratuito. Mas já está tudo
tudo legalizado. Sim, né? não, já está tudo legalizado. Deram autorizado. Deram né? nós temos os colaboradores da Universidade de Hip Hop em Benguela que tiveram o cuidado de tratar de toda a documentação para que não tivéssemos lá surpresas na altura do evento. Sim. E até o momento está tudo preparado para que possamos estar lá. Porque tu sabes que o historial dos eventos de hip hop, né? no passado muitos foram cancelados em cima da hora. Exato. Lembro-me que houve um grupo de jovens que estava a organizar um evento e vieram jovens de várias províncias e por alguma razão alguém decidiu cancelar o evento, mesmo com jovens se deslocando. Quer dizer, já tivemos problema aí do género, às vezes eram chamados, olha, vocês não podem fazer isso e etc. Quer dizer, que coisas completamente desnecessárias, né? Para jovens que querem fazer algo criativo, uma atividade completamente artística. Completamente artística, que acabamos por aprender e sempre houve esses boicotes. É engraçado que eu nunca conheci essas pessoas. Parece fantasmas, né? Olha, recebemos uma chamada e esse evento vai ter que ser cancelado. Mas quem é essa pessoa que não fala com... E, quer dizer, essas pessoas estão desaparecidas até hoje. Ordens superiores. Aí está, depois tudo, né, vão para as ordens superiores e é muito triste, né? Enquanto que um evento do género é mais uma oportunidade para estas pessoas estarem presentes e conversarem até com vocês. Exatamente. Né? Ver exatamente o que a Universidade de Hip Hop está a fazer e também opinarem. O ano passado, e aqui referenciando, o ano passado no AMO, por acaso foi bom termos o evento, porque apareceu pessoal que representava a juventude de um partido, que apareceu lá para acompanhar. Não tivemos ordens para encerrar o evento, mas apareceram para acompanhar, de facto, para saber o que é que está-se a falar aí. E participaram do evento. Participaram, houve uma altura em que estava-se a falar sobre produção musical e o uso de sample, e eles tiveram uma participação ativa do estilo questões legais, mas estavam ali, eles apareceram para acompanhar o evento, envolveram-se no evento e viram o quão bom é estar nestes eventos. Então, recomenda-se a outras pessoas que